Boa noite a todos. Começa agora mais uma sessão de estudos aqui no nosso canal Espiritismo em Kardec. Continuamos agora a análise do capítulo dedicado ao estudo da identidade dos espíritos. E, por último, havíamos apreciado a primeira metade da lista dos caracteres para distinguir os bons dos maus. Vamos dar sequência, retomando pelo 10º quesito de diferenciação entre os bons e os maus. Então, diz Kardec, com base no ensino coletivo dos espíritos: os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham. Se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascaria. Estamos aqui com Arthur Azevedo, Cláudio Costa e Eric Pacheco para os comentários. Meus amigos, quer dizer que um guia, um mentor, entre aspas, como alguns dizem, que seja mandão é digno de suspeita, é bem isso que estamos lendo? Com certeza, né? Eu acredito que essa questão aí derrubaria mais da metade do que se chama aí de mentores, né? Acho que talvez seja essa uma das questões mais básicas da doutrina que faz com que a maioria dos espíritos chamados de mentores atravancam qualquer tipo de estudo doutrinário sério. Porque eles sabem que vai chegar nessas questões aí e as pessoas vão começar a pensar. A gente já teve conhecimento de situações dentro de casas espíritas e associações espíritas onde se tem que manter a cabeça baixa para tudo que é dito. E é uma pena, porque a própria doutrina mostra a conversação, né, o diálogo sendo fundamental, seja com espíritos superiores, seja com espíritos inferiores. A doutrina é focada no diálogo. E isso é quase que, como vamos dizer, eu não vou dizer proibido, mas é quase que um tabu nas casas, na maioria das casas espíritas, onde você não pode conversar com os espíritos, onde você só ouve. A gente participou e durante muito tempo a gente acreditou que isso era o certo. O espírito vem, fala e pronto. Tá? E aí você tem duas coisas danosas. Você tem essa questão do mando, que é uma coisa quase que absurda, doutrinariamente falando, e você tem a questão de que fica por isso mesmo. Você ouve semana após semana, mês após mês, ano após ano, a mesma ladainha, e você não sai daquilo. E é complicado. É claro que lá na outra ponta, talvez a gente vai ver em alguma outra situação aí também, os espíritos não podem ficar, como é que se diz, dando explicações né, e dando, como vamos dizer, receita de bolo a todo momento, né? Como diz aí, os bons espíritos vêm, aconselham, se não são escutados, dali um tempo eles simplesmente se afastam. E aí o primeiro, vamos dizer, o primeiro malandro da fila toma conta. Isso a gente vê que é quase que geral acontecer, infelizmente. Mas parte desse princípio que o fato de um espírito ser chamado de guia, de mentor, já o coloca numa categoria muito acima de todos os mortais. É uma coisa muito complicada de se lidar hoje em dia dentro de grupos espíritas.
É realmente uma situação bem complexa, né? Quer dizer, já é uma posição que se adota de maneira quase que apressada perante os espíritos, onde os espíritos são colocados numa posição superiores, né? De uma situação de superioridade perante todos ali, e a tendência é se dizer amém a tudo que eles dizem, sem que efetivamente se conheça bem aquele espírito ou aqueles espíritos. E outra coisa que me chama a atenção nesse parágrafo é justamente a obstinação que os espíritos, como estão dizendo ali, né, os maus, têm em serem obedecidos, né? Isso realmente é um sinal inequívoco de inferioridade, né? Eles realmente vão até o fim, né? Insistem, né, em imporem suas ideias, seus sistemas, e então a gente tem que ficar bem atento a isso daí, porque é um sinal, como diz Kardec ali, inequívoco de que se tratam de espíritos inferiores e, pior, mal intencionados. Muito bom. E sempre reiterando o nosso convite para que você, que acompanha o nosso estudo de casa, interaja conosco, fazendo constar do nosso chat a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua contribuição, que se soma às nossas, já que todos somos estudantes da doutrina espírita. Érico, você deseja fazer alguma observação sobre esse item 10? É interessante, realmente, os espíritos superiores, eles respeitam o livre-arbítrio, né? Já os inferiores não, eles impõem, querem dominar, né? Então, isso já é uma boa diferenciação para saber quem é superior, quem é inferior, né? Os espíritos superiores sempre vão recomendar o exame, né, a liberdade, já os inferiores vão querer dominar pela fé cega, né? Faz parte assim do costume de muitos aquela filosofia castrense, né? Aquela disciplina castrense, segundo a qual os superiores, zelando pela disciplina, dão ordens, não é, que devem ser seguidas cegamente pelos seus subalternos. Não é assim do ponto de vista ético, natural. Segundo as leis naturais, há de haver sempre o respeito ao livre-arbítrio, como destaca o Eric, razão pela qual o guia espiritual do grupo, do médium, enfim, sempre aconselhará, nunca ordenará. Impertinente, inclusive, perguntas com a expectativa de que o guia dirija os trabalhos da casa espírita, né? E vá determinar se deve fazer assim, assado, não é? Porque isto compete ao grupo de encarnados decidir, claro, com lealdade doutrinária, com a luz do bom senso, da razão. Isso atrapalha muito, Cláudio, segundo a experiência que você tem aí por passagem em grupos espíritas, de delegação aos espíritos para que eles determinem as coisas, tratando-se de trabalhos na casa espírita? Olha, a gente realmente participou dessa uma fase inicial, nos primeiros anos que a gente frequentou e até participou de direção. A direção geralmente trata apenas das questões materiais, questões realmente de organização da associação. O resto fica por conta dos espíritos chamados de mentores e de guias, a ponto de se todas as situações, às vezes, de decisão do grupo terem que passar pelo aval do tal mentor, do tal guia. Quando a gente começou realmente a questionar essas questões e aprofundou um pouco o estudo, nós cometemos muitos enganos, mudando a ótica das reuniões, mudando, às vezes,
a organização das reuniões, diferente do que estava no papel da associação, e os amigos espirituais, que se denominavam amigos dirigentes do grupo, começaram a nos dar a orientação do seguinte: nós queremos participar com vocês tanto do estudo quanto do aprendizado. As questões materiais de forma são de vocês, horário, posição de cadeira, posição de mesa, etc. e tal. Isso é coisa que vocês têm que decidir. Ele falou agora, vocês provavelmente cometerão erros. Quando houver possibilidades, nós vamos aconselhar. E vocês mesmos, na maioria das vezes, vão ver que aquela situação, aquela organização que vocês fizeram, não está ao contento. Nós vamos trabalhar de acordo com as possibilidades que vocês nos derem. Quando possível, aconselharemos. Foi quando a gente começou realmente a moldar o que temos hoje em grupos familiares. Que você tem amigos espirituais que algumas vezes aconselham, ou algumas vezes nos mostram aonde estão errando, mas não interferem na condução própria do grupo, que tem que ser uma responsabilidade dos encarnados, com o aval do estudo doutrinário, né? Então, a gente tem... É claro que você começa a abrir um leque muito grande de coisas. Eu frequentei poucas casas. Eu frequentei a minha casa original, aí, a quem agradeço muito, durante 15 anos, e mais 2 casas da cidade, uma cidade pequena. Uma coisa que a gente aprendeu com esses amigos espirituais foi o seguinte: você respeitar as organizações a que você adentra. Primeiro, essa é a primeira condição. É claro que, uma vez vendo que algumas questões ali propostas, principalmente de organização, não estão a contento com o que a gente conhece de doutrina, e inquiridos sobre a nossa posição, a gente expõe a questão doutrinária para os grupos. A gente frequentou casa onde o chamado mentor da casa decidia onde você ia sentar, onde você ia ficar, o dia que você podia participar, o dia que você não podia. Quando a gente abriu uma conversação com esse amigo espiritual, ele até ficou surpreso. E ele disse assim: a grande questão, meu amigo, é que nós estamos nessa casa há 40 anos e se a gente não mandar, ninguém faz nada. Esse aqui é o ponto também, né? E aí abriu-se, a gente frequentou esse grupo aí, abriu um leque de estudos que o grupo não tinha lá, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, por quase 8 anos. Hoje eles caminham com as próprias pernas lá. Mas esses espíritos, por exemplo, lá na grande questão, não era o chamado mandatário. Eles simplesmente tinham que fazer a parte material do trabalho também, da organização, senão ninguém fazia nada. Esse também é um ponto muito complicado, viu? Tá? É isso, não é? E o digno de nota, igualmente, são as estratégias com que buscam impor a crença de modo cego, repelindo o uso da razão. Nós temos que ter cuidado, porque isto às vezes é passado de forma subreptícia, de forma sutil, até mesmo por meio de ditados aparentemente instrutivos. Não lhes parece? Já vi coisas em que, em nome da caridade, por exemplo, né? Olha, em nome da caridade não vamos admitir questionamento, não vamos, enfim, abrir o debate em torno de algo que estamos ditando, que estamos dizendo deva ser feito. E aí as pessoas impressionadas, com uma confiança quanto à procedência,
quanto à identidade desse espírito, acabam obedecendo, né? Seguindo e misturando essa coisa, né? De razão saudável, conduta crítico-reflexiva, que é sempre recomendada em espiritismo, com a oposição sistemática que causa permanentemente atritos, desavenças e sem compromisso com a base comum de todos, e que sim poderia de alguma forma ser destrutiva, né? Então essas coisas precisam ser muito bem separadas para que não vejamos a razão como inimiga do bom senso e da própria lei de justiça, amor e caridade professada em espiritismo. Vamos ao 12º ponto, se os amigos concordam, bem curtinho o texto, diz o seguinte: os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Percebam mais uma vez aqui a questão da contradição em que incidem, não é? Me chama a atenção que eles estimulam o orgulho pregando a humildade. Interessante isso, não é? Então, realmente, esse parágrafo eu acho muito importante, esse item, né, o 11º, e é algo que, tendo um mínimo de atenção, a gente consegue reparar. Inclusive, lendo certas biografias de alguns médiuns, principalmente de médiuns que já se suspeitava que tivessem sido vítimas de uma aproximação de espíritos não tão superiores, né, se passando por espíritos efetivamente superiores, e o que se vê normalmente são esse tipo de abordagem, né, com muitos elogios, exaltando principalmente a personalidade do médium e geralmente indiretamente dando a entender que ele é uma pessoa e foi uma pessoa em outras existências, que ocupava importantes posições, ou na política, ou na religião, enfim, né, numa dessas duas áreas aí da vida, e que está cumprindo uma missão muito especial, e que foi escolhido pela espiritualidade. Então, geralmente, isso aí é incutido na cabeça do médium, né, que passa a acreditar piamente naquilo e acaba se entregando totalmente àquele espírito, né, porque, enfim, né, uma vez que o seu orgulho, a sua vaidade é tão exaltada que ele, né, é como se aquilo fosse um doce, né, que colocaram na boca, e ele fica ali meio que atrelado sentimentalmente ao espírito por conta disso. Afinal, é um espírito que revelou suas vidas anteriores, né, e tudo mais. Então, isso é algo bem comum, que eu particularmente tenho percebido bastante. Acredito também que os amigos percebam a mesma coisa, e isso também deve ocorrer com grande frequência por aí, sem que a gente fique sabendo, né? E, obviamente, com outras abordagens, mas geralmente, né, não foge muito disso daí, não. Essa questão é interessante também, a gente já encontrou alguns casos assim, que dificilmente a gente consegue demover os médios nessa situação aí, e basicamente o que a gente tem visto por aqui algumas vezes é os médiuns procurarem os grupos, já acende um sinalzinho de alerta que ele passou por 3 ou 4 grupos anteriores, e o grupo não serviu para ele. Aí já começa a coisa, a gente sabe que os grupos têm dificuldades, tá,
Mas um bom médium, ele se ajusta o trabalho da mediunidade dentro das possibilidades dele ali. Então você vê a queixa de que nenhum grupo serviu para ele. E aí você descobre que quem disse isso para ele foi o tal do mentor ou o tal do guia, que aquele grupo não era suficientemente bom para ele, que ele tinha uma missão para fazer e o grupo era muito aquém dessa missão. A palavra missão, quando é colocada na conversa de médium, acende um sinalzinho de alerta, porque aí começa essa questão aí que o Arthur bem colocou. Foi exposto ao médium o tamanho do trabalho, o tamanho da tarefa que ele tem que fazer, ele tem que regenerar uma parte da humanidade. Eu já ouvi muita coisa desse tipo aí, viu? E aí participam da reunião da gente, que é meia dúzia de gato pingado numa reuniãozinha familiar. Ah, nunca mais volta. Meu mentor falando, não, coisa pequena, cara. Então, essa palavra missão, e geralmente o médium que pula de galho em galho, como a gente se diz, de grupo em grupo, acende uma luzinha aí, né? Essa coisa de elogiar muito, né, exaltar a vaidade é dos espíritos inferiores, né, fascinadores. Até porque o médium, ele sabe que ele não tem mérito pelo que ele escreve, né? Ele é só embora tenha a questão do animismo, né, ele é só um meio ali, né? Ele não pode ter mérito, né? Tanto que ele não pode cobrar por aquilo, porque não é mérito dele. Então, como disse aí, né? Uma estratégia para exaltar a importância pessoal e fascinar o médium. Julgo importante acrescentarmos que o alvo desses espíritos não se restringe à pessoa do médium. Temos, como procura transmitir a parte final do parágrafo, que colocar aí os dirigentes de grupo igualmente, aqueles que procedem à análise das comunicações, aqueles que desempenham algum papel de liderança num processo de fascinação, são sempre almejados pelo espírito fascinador, que então, para iludi-los, recorre ao elogio, né? ao apelo de orgulho e vaidade, né? Dizendo, não sei quantas desses o Cláudio já pegou pela frente, aí ele que é dirigente de alguns grupos, não é? De dizer que ele é o cara que sabe Kardec, que ele é o manda-chuva, que sabe muito, que orienta e pode. Esse tipo de sedução, né, ao dirigente do grupo também é uma advertência, não é? Precisa a gente sempre ficar alerta, porque esse tipo de coisa é feito por tabela, né? O médium ou algum participante do grupo tece um elogio simples ali, e de repente você vem para casa com o peito estufado. Opa, eu sou o cara, né? E a gente já caiu nessas armadilhas aí durante um tempo, viu? No início aí. É muito simples. Eu vou contar bem rápido aqui como foi a minha caída nessa. Eu ainda estava frequentando a casa espírita, e quando o presidente faltava, ele pedia para mim fazer a palestra inicial e tal. Poxa, aí eu vou te falar uma coisa para você. Ficava 2, 3 dias treinando em frente ao espelho, bababá e tal, né? Eu sei que um dia eu achei que eu tinha abafado lá na palestra. E eu entrei para a sala de passes, eu dirigia a sala de passes, e tinha vindo visitar a instituição uma das senhoras pioneiras, uma médium pioneira da formação inicial do grupo, que estava afastada, 90 e poucos anos, surda e tal, né? Ela tinha se afastado da casa, fazia tempo já. E uma pessoa muito querida.
já desencarnada, Dona Tita, Deus a tenha, como nós costumamos dizer, né? E ela estava na sala, convidamos ela para participar da sala, tá? Quando eu entro na sala, ela bateu nas minhas costas e falou, filho, você falou bonito lá, né? Eu falei, tá, ué. Ela falou, só que assim, tem um palhaço montado nas tuas costas aí, é ele que está pondo as palavras na tua boca. Cuidado, hein? Você vê, uma médium afastada do centro há muitos anos, surda, ela se afastou, porque com a surdez você não tinha como ela trabalhar com a mediunidade. A partir daquele dia, a gente começou a se policiar um pouco mais. E aí minha esposa abriu o jogo comigo, ela falou, olha, eu não te reconheço quando você está no centro. Isso está começando a me preocupar. Então, essa questão de exaltar a importância pessoal, de cutucar ali o orgulho e a vaidade, é uma armadilha que a gente cai muito fácil, viu? E a doutrina está cansada de chamar a atenção por isso. De vez em quando a gente faz um exame de consciência aqui, e isso vem por tabela. Isso geralmente não vem diretamente dos espíritos, porque sabem que a gente tem um pouquinho de estudo, falam, não vou confrontar direto. É um amigo que vem ali, oxa, foi boa a reunião hoje, hein? Oh, você estava ótimo, hein? Você falou bonito, hein? Aí a gente cai. É um cuidado, como é que é? Diuturno para cuidar disso, viu? Muito bem. É 880, né, Cláudio? Chega aqueles zangados que dizem, né? Todos os defeitos na lata. Aí do outro polo vem os que procuram iludir, falando que somos perfeitos. Não tem jogo fácil. Muito bem, por isso que a gente estuda o livro dos médiuns, para poder praticar com conhecimento e prudência. Vamos ao item 12º. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude, da parte de um espírito que tome um nome imponente. Os amigos poderiam exemplificar? Vejo. Pois não, Arthur? Bem, acredito que haja várias situações, né? Quer dizer, eu acho que, pelo que me passa pela cabeça no que está se falando ali, são geralmente, como está dizendo, né, essas prescrições meticulosas tratariam meio que explorariam um pouco a questão do pensamento mágico, né? Então, se cria aí instruções onde sim se procura passar para, enfim, para o médium ou para o dirigente ou para alguma outra pessoa, de que se a pessoa, né, que se o indivíduo ali acompanhar ou seguir determinados passos muito bem medidos e tudo mais, né? Ela vai alcançar um determinado objetivo. É o que me passa pela cabeça, né? Ali realmente não está dando nenhum exemplo muito claro, mas de qualquer forma, os espíritos superiores, pelo que a gente sabe, né? Pelo que a gente estuda e vê, né? Pelas instruções deles, são sempre muito diretos. Eles não ficam fazendo muitos rodeios, não ficam muito preocupados, né, com detalhes, né, que, enfim, eles dão lá o recado, principalmente no campo moral, né, sem realmente recorrer a essas prescrições muito detalhadinhas, muito passo a passo, né, que geralmente, quando são feitas por espíritos inferiores que querem explorar justamente essa ideia do pensamento mágico, que você vai atingir as coisas como se fosse
uma receita de bolo, olha, você segue exatamente assim que você vai alcançar o objetivo X. Acredito que seja por aí, não sei se os amigos aí teriam um exemplo assim, mais prático para dar. Olha, essa questão também acontece muito, que é explorada porque nós temos ainda essas questões, né? A gente quer saber muito de coisas materiais. De repente, a gente se pega na reunião vendo que as pessoas estão dando muita importância à questão física, à questão material que aconteceu na reunião, e a questão moral fica para segundo ou terceiro plano. Eu acho que cabe um exemplo aqui. Houve uma época em que eles estavam fazendo experimentos com uma médium, que graças a Deus até hoje participa do grupo. Ela tem uma capacidade muito grande de magnetização de água. Tá? Então começou um treinamento. No meio da reunião, ela pedia, a médium falava, olha, estão pedindo para pôr água, então punha um copo de água para cada pessoa ali, e ela friccionava as mãos no início. E era para determinada pessoa e tal. Isso aconteceu e eles explicaram, olha, ela tem uma capacidade e a gente vai explorar isso para ver até que ponto pode ser feito, o que pode ser feito. Tá. De repente, a gente percebeu o seguinte, algumas pessoas que participavam da reunião esporadicamente não bebiam aquela água e tapavam o copo e iam embora para casa com aquele copo de água. Os espíritos nos chamaram a atenção. Ele falou, olha, estão fazendo um experimento para ver as possibilidades magnéticas dessa médium. E a água, por mais que se possa dizer que possa magnetizar a água, ela pode ser magnetizada por coisas muito simples e para coisas efetivas ali do momento, para cada pessoa. E a gente está sabendo que alguns a pessoa estava levando a água para casa e punha num recipiente da casa comum, davam para a família toda. Eles falaram, escuta, daqui a pouquinho vocês estão vendendo água fluida, né, como a turma costuma dizer. Então, essas coisas aí, havia a prescrição da gente experimentar essa médium, mas não havia essa prescrição meticulosa de que aquela água seria uma maravilha de cura, etc. e tal. Aí nos chamaram a atenção. E a gente começou a pedir para as pessoas terem um pouco de cuidado, que a água ia ser consumida ali. Então, o que se fez hoje? Algumas vezes, isso é a médium que sente aquele impulso, ela pede uma jarra de água, um recipiente de água, ela magnetiza toda aquela água e as pessoas consomem ali na hora. Ela não faz mais aquela questão de pessoa por pessoa. Eles falaram que isso é uma coisa que eles estão estudando também na parte espiritual, mas nada para si, como se diz aí. A gente sabe até de algumas igrejas que vendem água benzida, água não sei o quê. Então, essas questões aí, né? A questão ali da inferioridade e da fraude é uma linha divisória muito fina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, eu vou abrir o jogo. Se a gente não tivesse naquele caminho doutrinário de focar no estudo da teoria, poxa, isso daí seria um mar de rosas para a gente. Poderia estar até hoje atendendo, tinha fila na porta do grupo lá para receber água. Então, essas coisas que a doutrina nos pede para ter muita atenção, você não cai nessas conversas desses espíritos. Agora, se você gosta disso, se você procura isso, a coisa mais fácil do mundo é você cair na conversa. Só fazer um adendo aqui em relação ao parágrafo anterior. Lá no canal eu venho fazendo toda segunda-feira, né? Tem até um convite aí quem nos assistir e não souber desse nosso programa lá no canal, né? O Arthur Azevedo Difusão Espírita, nós estamos estudando o livro Viagem Espírita, 1862. Boa. E uma das coisas que Kardec mais tem comentado é sobre essa questão da vaidade dos médiuns
né, dos dirigentes também, né, dos participantes da reunião mediúnica. Realmente, e ele percebeu isso, né, me parece com muita frequência, né, ocorrendo com muita frequência, e faz lá nesse livro grandes, assim, comentários e comentários bem fortes em relação a isso aí, que nós, no sentido de que nós devamos realmente ficar bastante atentos a essa questão do orgulho, da vaidade, não só, obviamente, na tarefa espírita, mas também na vida. Inclusive, um último detalhe, ele chegou a afastar vários médiuns, deve ser de conhecimento dos amigos, né? Mas pode não ser daqueles que nos assistem. O Kardec afastou vários médiuns em função justamente disso daí. Claro que possivelmente ele conversou com essas pessoas e tudo mais, deu oportunidades, mas quando ele viu que aquilo ia afetar o desenvolvimento do grupo, ele fazia cartinha e tudo, pedindo que a pessoa se afastasse daquele núcleo espírita. Muito bom. Com relação à forma, aí me vem à mente a questão do rito. Consegue me escutar? Ou está cortando? Sim, está perfeito o som. Ok. A expectativa de que os espíritos digam se devemos usar lápis ou caneta, se devemos operar no escuro ou na claridade, se a mesa é branca ou de outra cor, não é? Então, esse tipo de coisa que não importa aos espíritos superiores, nos remetendo aí ao 12º ponto. Vamos ao 13º. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 10º. Acho importante aí, Rui, esse comentário aí, porque por vezes a gente acha que os espíritos enganadores vão se utilizar apenas de nomes conhecidos, né, de nomes venerados, mas não é sempre que isso acontece, né, mesmo porque eles já notaram que se eles adotam nomes venerados, isso, de maneira geral, já cria ali uma desconfiança. Então, adotando, creio eu, né, nomes singulares, exóticos, né, ridículos, né, mas eu não diria, mas exóticos, eu acredito que eles pensem estar aí atraindo a atenção das pessoas e principalmente adquirindo aí certa confiança, né, por parte dos encarnados. Então, se ornam, né, desses nomes esquisitos, ou então, enfim, que poderiam lembrar nomes de habitantes de outros planetas, ou nomes de indivíduos que estiveram ligados ao orientalismo, né? Uma vez que existe essa coisa, né? Essa ideia de que tudo que vem do Oriente é puro, maravilhoso, né? Superior. Então, eu acredito que seja por aí. Excelente comentário. Vamos ao 14º. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa, muitas vezes, de uma máscara que eles tomam para dar a crer que nos achamos em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas.
não tem nem como comentar, né? E por incrível que pareça, sem nem entrar muito nesse assunto aí, a gente conhece aí uns medalhões aí, que essa 14ª aí dava uma rasteira, né? Mas tudo bem. Como que a gente resolveu isso no grupo quando a gente começou a perceber que havia alguns... O Arthur aí falou os nomes exóticos, né? Começou a aparecer uns nomes orientais e tal. A gente simplesmente baniu essa questão de nome. Então, geralmente, os espíritos, vamos dizer assim, comensais, um ou outro que a gente já há anos tem a oportunidade de ter na reunião, que são até amigos instrutores, tem os seus nomes, mas nomes comuns, tranquilos, né? Agora, quando começa com muita firula, assim, não precisa nem assinar uma psicografia, não precisa nada, porque a gente já vai deixar vai ter uma reserva. Então, a gente parou e foi aos poucos, ao longo dos anos, instruindo os médiuns para não se aterem muito a isso, a querer saber que personagem que foi aquele espírito que está se manifestando, que posição social aquele espírito que está se manifestando. Um amigo espiritual, assim, que a gente não conhece de nome, ele disse assim, vocês precisam prestar atenção com essa questão de vocês de nome e sobrenome, principalmente, vocês querem que os espíritos deem informações. Ele falou, o único que tem sobrenome aqui é um tal de Jesus de Nazaré, o resto aqui é Silva, João, Mané, não tem sobrenome não, cara. Ele falou mais ou menos assim. A gente estava tratando desse assunto aí. Ele falou, vocês estão no caminho certo. E outra, se um espírito se apresenta com um nome venerável, qual que seria a função daquele grupo? Conhecer essa figura, conhecer a obra dessa figura, para poder discernir se aquilo que está recebendo... Isso é um trabalho monstruoso que, infelizmente, ninguém faz, né? Então, é complicado. Deixa para lá. É João, Mané, José, tá? Ô, Cláudio, sem deixar muito para lá, eu queria consultar vocês, já passa a palavra aí aos demais amigos, sobre um caso discutido dia desses, de um grupo espírita, né, pelo intermédio do qual se apresentam apenas nomes da codificação, né, das obras fundamentais do Espiritismo. É só Erasto, Kardec, São Luís, o que dizer? Isso pode ter indício aí de mistificação também? É importante não cair em dois extremos, né? O primeiro extremo é aceitar tudo sem verificação. Veio o nome, aí você aceita. O outro extremo é achar que, por exemplo, Agostinho e Erasto não podem se comunicar hoje em dia, que parou no século XIX. Isso também não é correto. Você tem que avaliar a comunicação, a linguagem e ver se bate com o nível daquele espírito. Pode ser que nem seja aquele espírito, como já disse, né? Pode ser que seja um enviado daquele espírito, um representante, né? Da mesma família, então. Então, é importante não cair nesses dois extremos. É perfeitamente possível Agostinho e Erasto se comunicar, porque é como diz, né? Os médicos veem aos doentes, né? Não, se a gente já fosse superior, não precisaria deles se comunicando. Então, a gente não pode se achar indigno também, mas tem que ter cuidado a avaliar com rigor. Olha, a gente já passou por essa questão aí umas 2 vezes. Eu já recebi cadernos pedindo até a opinião da gente. E o que a gente fez? A gente pegou a biografia. Você tem a biografia de Kardec, você tem a biografia dentro de termos aí, você tem a biografia de Erasto, você tem... E a gente viu que não casava a coisa. E embora não só não casava, como... Eu acredito que seja absolutamente natural um espírito desse se comunicar. A grande questão é a seguinte, esse espírito se comunicando a um pequeno grupo para refazer a doutrina, aí a coisa já começa a engrossar, o caldo já começa a engrossar.
Então, a gente analisou com cuidado, sublinhou as coisas que a gente achava ali que tinha e enviou de volta para a pessoa. A pessoa simplesmente nos bloqueou. Então, conversando com outro caso também, que nos mandaram um caderno de psicografia, a pessoa, eu conheci pela internet durante algum tempo, num grupo de estudo, um rapaz, e depois de anos, ele começou a ele passou esses cadernos para a gente. E ele me disse uma coisa que já me chamou a atenção no primeiro momento. Ele disse que o grupo ficou 4 anos estudando para receber esses espíritos luminares aí. Olha, eu acho muito superficial um negócio desse, tá? Não acho impossível, o Eric tá correto, eu acho que esses espíritos até teriam prazer em se comunicar, mas todos esses 2 momentos que nós tivemos analisando as mensagens, a proposta assinada por esses espíritos é refazer a doutrina, o que eu acho um total contrassenso. A doutrina não é nem conhecida ainda. Tá? Eu acho que até esses espíritos poderiam se manifestar uma hora para tirar essas dúvidas que tem, se, por exemplo, traduções, às vezes errôneas aí e tal, mas dizer que eles vêm para pegar um capítulo do livro dos médiuns e refazer, eu acho meio complicado. Então, a gente analisou dentro das possibilidades nossas, conversei com um amigo que tem um conhecimento muito maior, o Mano Moura Rego, que inclusive é autor de alguns livros aí. Ele falou, olha, Cláudio, fica muito difícil ver Kardec nessas mensagens aí. A única opinião que eu tenho é essa, e foi a mesma opinião que eu tive. Foi muito difícil ver Kardec, ver Erastro, ver São Luís ali naquelas mensagens. Então, é assim, pode acontecer? Sim. Eu acho que não é a hora ainda. Pelo menos é a minha opinião. Concordo plenamente com o que o Claudio falou, também concordo com o Eric. Tudo é uma questão de a gente analisar principalmente, né, o conteúdo dessas mensagens, se realmente estão de acordo, estão à altura de espíritos dessa grandeza, né, acima de tudo. Então, é tudo uma questão de análise. Agora, é claro, pela lei da probabilidade, realmente é bastante pouco provável, né, mas não impossível que essa falange de espíritos aí venha se reunir para num único centro, né? A não ser que o centro realmente desenvolva um trabalho assim de primeira grandeza para realmente estar à altura, né? De merecer esse tipo de contato, esse tipo de apoio de espíritos já tão adiantados, né? Mas não é de todo impossível. E no final de tudo, eu reitero, né, com base no que nos ensina Kardec, que a análise do conteúdo realmente é a melhor maneira de a gente chegar à verdade. Bom, vamos aqui ao próximo, 15º. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. Podemos seguir? 16º. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal
enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência, ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica pode ser obra de bons espíritos. Eu aproveito para lembrar, né, em relação ao parágrafo anterior, que aquela oportunidade onde Erasto, né, faz uma advertência aos espíritas bordelenses em relação a uma turba de espíritos que estaria ali preparada para tomar de assalto, né, o movimento espírita, digamos assim, diz com outras palavras, né, de modo a atacar a unidade da doutrina. Então, aquilo, obviamente, foi um alerta, né, que teve a sua razão de ser, ele não personificou, né, ele apenas deixou o grupamento ali, e, obviamente, todo o movimento espírita, então, nascente, né, realmente meio que preparado em relação a algo que poderia vir a acontecer. Então, é como bem diz ali, né, os espíritos, eles não vêm, espíritos verdadeiramente superiores, eles não vêm tentando provocar qualquer tipo de problema, mas sim, por vezes, alertar ou antecipar-se, né, aos problemas para que as pessoas realmente bem intencionadas façam um esforço de evitar que eles efetivamente aconteçam, ainda mais quando envolve interesses coletivos. Então, Erasto estava ali tentando preservar os interesses da doutrina e também do movimento espírita francês. Coletivamente, eles já conseguiram essa cisânia, né? Infelizmente. O movimento espírita hoje é prova cabal disso, né? Que haveria e haverá sempre controvérsias e haverá sempre essa questão de turba de espíritos aí. A turba é legal, eu gostei do termo quando li lá. E realmente são uma turba, vem para... Alguns espíritos que a gente tentou conversar sobre isso, eles dizem assim, falou, cara, se a gente ganhasse para desfazer os grupos, nós estaríamos desempregados, porque vocês se desfazem sozinhos. É impressionante, a gente está ali para pôr fogo em vocês, e quando a gente vê, vocês já queimaram todos uns aos outros. Isso no início dos pequenos grupos familiares aqui, a gente passou muito isso daí. Tá? E a gente via que havia uma ação, mas essa ação só ocorre quando você abre porta. A própria doutrina é pródiga nisso. E a gente sabe que na época, nos primeiros agrupamentos, nos primeiros anos, era um modo dos espíritos nos experimentarem na constância, na confiança realmente na doutrina. Tá? Tanto é que alguns anos depois, alguns deles disseram, olha, a partir desse momento, vocês terão mais tranquilidade porque vocês fizeram por merecer, mas nunca baixem a guarda, porque isso é constante. Aquela figura material da guerra do bem contra o mal, ela tem sua razão de ser. Tá? Não é aquela loucura que a gente vê aí, mas ela existe de alguma forma. Coletivamente, nós estamos todos divididos. Tá? O que eles hoje têm um pouco mais de trabalho é de acabar com esses pequenos grupos, principalmente agora, nos últimos anos, que a gente vê florescer um novo interesse. Eu estou falando por mim, porque a gente está há anos na internet aqui,
e a mesmice, as coisas estão sempre ali na ladainha, aquele nhenhenhen, né? Que a gente acabou de passar algumas questões aí, a fala mansa, que pega a maioria da turma. Agora entrou os treteiros no meio do movimento. Está chamando um pouco a atenção, né? Vamos lá, vamos continuar. Vamos então ao 18º. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Amigos, aqui me pergunto, existe algum tipo de exceção a esta regra? Pode ser cacuete do médium, insuficientemente experiente, ou quando se trata de uma agitação febril e convulsiva, nós estamos diante de algo que denuncia um espírito imperfeito? Aí eu vou falar da minha experiência. A gente trabalha com alguns médiuns que têm essa capacidade ou essa possibilidade, porque um dos grupos aqui a gente trabalha no atendimento a espíritos inferiores. A gente sabe que naquela reunião, a reunião é proposta para isso, espíritos inferiores, espíritos em situações de desorientação e tal, vão se manifestar. Então, até um certo ponto, esse médium passa por essas situações ali. O que a gente vai observando ao longo do tempo é a capacidade desse médium de trabalhar com essa agitação, com esses movimentos bruscos, de forma a não prejudicar a reunião e de forma a auxiliar aquele espírito num primeiro momento desorientado. Algumas vezes a gente já encontrou, e inclusive está vivendo algumas situações desse tipo, o médium quase que se vicia isso, porque isso chama a atenção do grupo. Alguns médiums acham, e não sei de onde tiraram, a falta de estudo é complicada, é que mostrar o potencial de pular, de cair, de estrebuchar, é força mediúnica. Isso, para mim, é o que está falando aí. É imperfeição. Como esse grupo trabalha com isso, a gente dá uma margem um pouco mais, como vamos dizer, um pouco maior para que esse médium atue, mas sempre tendo atenção de até que ponto esse médium, é o que o Rui falou, até que ponto esse médium aí não está fazendo um teatro. E nós já encontramos bons médiums que, infelizmente, quando não há espíritos nessas condições para se manifestarem, ele faz trejeitos, ele causa os trejeitos ali, porque ele já está acostumado com aquilo. Ele sabe como, vamos dizer, representar. E então a gente encontra isso. A gente faz o que Kardec fazia, vai até um determinado ponto, quando é possível ou quando é impossível manter aquele médium ali, a gente pede um afastamento ou pede para que esse médium comece a tomar um pouco mais de cuidado. Nós estamos vivenciando essa experiência atualmente. Já estou no limite ali, estou na linha quase ali com o médium. Mas vamos lá, vamos ver se esse médium consegue ultrapassar essa linha de uma forma mais coesa. O que a gente tem pedido? Um pouco mais de estudo pessoal desse médium. Poxa, pega o livro dos médiuns em casa, de vez em quando ali, reflete,
algumas questões aí. E aí a gente vai observar, tá? Agora, a gente sempre sabe que esse tipo de questão é sempre de um espírito inferior, tá? Eu tenho encontrado ao longo dos 25, 30 anos aí de atuação com mediunidade, vários médiuns com essa capacidade. Não sai disso, você nunca vai conseguir desse médium a comunicação de um espírito minimamente coerente. Raramente, algum outro médium do grupo orienta que esse médium ele chegou no limite dele, dá para trabalhar até ali só, com esse tipo de trabalho que ele consegue. Agora, o médium se dedicando ao estudo e aprimorando essa mediunidade sua, a gente já viu médiums começarem de uma forma tão bruscas que a gente tinha que ter cuidados especiais para trabalhar com aquele médium na reunião. Alguns anos depois, esse médium efetivamente serve de exemplo para os outros. Por quê? Porque o médium se dedicou a se conhecer, se dedicou a estudar a sua mediunidade, a estudar a doutrina e colocar em prática na reunião. Infelizmente, a maioria que a gente encontra não quer saber de constância, não quer saber de estudo metódico, o que é uma pena, né? Mas tem. Como o Rui disse aí, de vez em quando a gente encontra uns artistas da vida aí com a mediunidade também atuando. No que eu pude observar em relação a isso, é só uma observação, não sei nem se procede assim, mas eu observei isso muitas vezes, e não vai aqui nenhum tipo de preconceito em relação ao que eu vou falar, não. Mas o que eu pude perceber é que os médiuns que davam mais, assim, que mais frequentemente tinham essas reações um tanto descontroladas, com movimentos muito bruscos, né? Quase que convulsivos ao receber um espírito espíritos imperfeitos, geralmente, pela minha experiência, né, posso estar errado, vinham das religiões afro-brasileiras, né, que também se utilizam ainda da mediunidade. E alguns, né, exatamente como vocês falaram, com o estudo, com o tempo, foram adquirindo esse controle maior, uma vez que onde eles estavam não tinha essa preocupação, né? Não tinha esse padrão aí tão desejável, não era seguido, enfim, para eles não é importante, né? Então, claro que não estou dizendo que só médiuns vindo dessas religiões teriam esse comportamento, mas, pela minha percepção, isso era bem comum, né, entre esses indivíduos. De qualquer forma, né, e eu percebia que um médium do lado, né, que tinha uma outra procedência, que começou mesmo no centro espírita, nunca participou de qualquer outra esfera na área mediúnica, já conseguia entender que ele tinha que controlar aquela agitação toda quando recebia um espírito mais violento, um espírito, né? Então, não sei se estou certo nisso, né? Se é uma coisa realmente geral ou se foi apenas algo isolado frente àquilo que eu pude presenciar. Arthur, veja, tem uma certa premissa racional nisso. Não adstrita ao ascendente africano, mas ao horizonte de mediunismo tribal, porque lá a indução ao transe se dá em base rítmica. Né? E então essa agitação toda pelos tambores, pela cadência, gera esse tipo de condicionamento, exato, né? Naturalmente. Então, perfeito. Em qualquer ambiente tribal assim que tem essa ritualística, traz essa tendência, né? Que precisa ser trabalhada.
Aí percebo que o tom nem foi crítico, né? Foi apenas uma questão da observação e você explicou muito bem. E possivelmente, eu acredito piamente que a razão disso seja naquilo que você falou realmente. E é interessante, eu queria acrescentar, a gente tem uma certa experiência com isso daí. O Arthur está correto, o Rui também. Geralmente esses médiums, ou oriundos do mediunismo, né? Ou então médiums que, não tendo frequentado nenhum lugar, têm um primeiro contato com espíritos dessas naturezas. Espíritos de caboclo, espíritos de ciganos, espíritos de pretos velhos. O grande problema, e eu vou dizer por experiência própria, é o meio espírita não ter estudo suficiente para lidar com essas situações. Eu já encontrei médium, inclusive tenho médiums trabalhando ativamente nos grupos aqui, que vieram dessa forma. Médiums que você tinha que amparar esses médiums fisicamente durante as reuniões, porque levavam tombos, levavam quedas glamurosas. Quando conversado com esses espíritos, é interessante, eles, o que você quer? É assim que nós trabalhamos. Esse é meu cavalo, aquela conversa toda oriunda desse horizonte aí, né? Uma vez trabalhado, uma vez conversado, uma vez mostrado o ambiente em que aquele espírito está, ele começa, a aprender a lidar com o médium de outra forma. O médium se esforçando, é aquilo que a gente comentou no começo. Esse espírito vai se amoldando ao trabalho ali. Eu tenho médiums que, nas primeiras ocasiões, ele causavam um terror na reunião. Hoje trabalham de uma forma absolutamente civilizada e com esses mesmos espíritos, até nos dando lições de aprendizado doutrinário, porque se você comete um gafe, o espírito falou, peraí, não foi isso que você fez aí, ou que você falou agora, não foi o que eu tenho aprendido com vocês aqui. Então, você vê que todas essas situações existem, e às vezes a falta de experiência do próprio movimento em lidar com essas situações, por questões, às vezes, de má informação e tal, é que leva a situações aí extremas de você, às vezes, até colocar esse médium para fora do grupo antes de analisar a situação que esse médium passa. Tá? Outra questão, vamos aproveitar a deixa, por exemplo, eu tive muita dificuldade no início formação dos primeiros grupos familiares, pela questão cultural dos médiuns do movimento trabalharem de uma forma dentro do quadradinho. E quase que copiarem o que liam nos livros mediúnicos. Eles recebiam os espíritos tal qual o livro X falava, tal qual o espírito guia falava, a ponto de nós chegarmos a começar a selecionar os grupos com médiuns que nunca tivessem pertencido ao movimento espírita. E aí a coisa fluía naturalmente. A gente foi encontrando médiuns naturais no meio familiar ou entre familiares de amigos que ninguém sonhava que tinha mediunidade, que nem... E hoje trabalham com o grupo sem essa questão cultural do horizonte exótico aí, e nem o horizonte aí do movimento espírita que bota o médium num quadradinho. Tá? Você tem essas questões aí. Podemos seguir ao 20º. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objeto da maior animadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal.
empregando alternativamente, para melhor convencê-los, os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõe, se empenham em desviá-los da senda da verdade. Vigésimo primeiro, os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se servem. Isso é uma realidade incontestável, né? Que qualquer reunião mediúnica a gente pode perceber claramente, né? E isso nos serve de alerta para que a gente possa, mesmo e principalmente enquanto estivermos encarnados, nos desprendermos, de certa maneira, das coisas materiais, nos servindo delas para aquilo que elas nos são úteis, e não realmente nos ligarmos às coisas materiais tão somente, ou então deixar com que elas nos escravizem, né? Procurarmos, à medida do possível, privilegiar as coisas do espírito perante as coisas da matéria, né? Em todos os sentidos, tanto em relação, por exemplo, às paixões, aos vícios morais e materiais, e procurando substituí-las por virtudes, pela boa utilização do nosso tempo, pela boa utilização da nossa inteligência, procurando o aprimoramento intelectual e principalmente o aprimoramento moral, para que a gente, quando chegarmos, né, no mundo espiritual, não estarmos ainda sob esse jugo da matéria, né? Não procurarmos termos a capacidade de nos desprendermos dessa influência com mais facilidade, né? Então, é todo um trabalho ao longo de uma vida. Então, os espíritos que se apresentam com dificuldades são justamente aqueles que relatam de que tiveram uma vida, assim, que deixaram passar sem grandes preocupações com as coisas do espírito, né? Foram igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e quando viram, estavam lá no mundo espiritual, meio completamente perdidos, às vezes sem nem saber exatamente o que estava acontecendo, e tentando ainda, de alguma forma, correr atrás dos prazeres materiais que deixavam para trás, sem, obviamente, conseguirem, porque já não detêm, já não possuem mais o corpo material. São questões intrinsecas aí da vida diária, né? Nós estamos passando por duas situações aqui que descrevem bem isso aí. Estamos passando por uma questão material de um familiar, já em estado quase que prático de desencarne, né? E que agora se vê pego em que não trabalhou em nenhum aspecto a vida espiritual. Então, você vê ali nitidamente a revolta contra a situação de saúde, você vê o medo da morte estampado no rosto ali, e a gente está tendo que trabalhar isso. Do outro lado, a gente está passando também por outra situação familiar, onde um espírito desencarnado, muito, mas muito materialista, se recusa, inclusive, a deixar a residência onde morava. Então, isso daí é parte da vida diária de cada um de nós. As pessoas, às vezes, dizem assim, você fica muito atrás de espiritismo, você... E as pessoas não se dão conta que não é espiritismo, é você procurar, de alguma forma, se espiritualizar, porque, de forma geral, vez ou outra, não tem como escapar, você vai ter que enfrentar essas questões. Nós estamos trabalhando essas duas situações no meio familiar.
e pedindo a Deus que a gente consiga tirar um máximo de lições e poder ajudar as duas situações. Tá? Agora, Cláudio, nós temos que considerar aí também as convicções teóricas, não é? Não perder de vista que é uma advertência em relação a preconceitos ideológicos que, às vezes enraizados, nós levamos para tentar, ainda na erraticidade, impor as nossas doutrinas, os nossos sistemas, por mais acanhados, limitados ou parciais que sejam. Não é? Então, isto também precisa estar no radar de quem recebe as comunicações para não se deixar seduzir por uma linguagem muito rica de termos técnicos, né? Um espírito, do ponto de vista intelectual, cheio de vocábulos, cheio de definições, mas que pode estar dando vazão a um círculo acanhado e parcial de convicções teóricas que não correspondem, seja à nova realidade que ele vivencia, seja ao campo aplicativo na Terra, né, para a nossa economia, para o nosso uso. Então, muito cuidado também com os convictos que vão tentar impor sua ideia. Inclusive, eu acho que na Revista Espírita encontramos mais de um caso de convicção religiosa reproduzida no campo da erraticidade, tentando, inclusive, contestar certos princípios, ou não? Vocês não têm ideia do quanto isso é atual, viu? A questão religiosa do mundo, ela é uma parte incessante do mundo espiritual. Tá? A gente tem um longo trabalho aqui de contato com espíritos de cores religiosas e difícil de se lidar, tá? Porque entra nessa questão da entre aspas, aí, da prepotência, né, de ter a verdade absoluta. Já começa por aí. E depois é muito. É até benéfico. No começo a gente se assustou um pouco, mas depois a gente viu o quão benéfico quando eles expõem essas questões doutrinárias e, por mais que eles fuçem, por mais que eles rebusquem, eles não têm argumento contra a racionalidade da doutrina. E isso faz anos que a gente tem umas delongas aqui no meio religioso, viu? E é atualíssima essa questão, tá? E mantém arraigadas de uma tal forma que a gente pode dizer que, conversando com esse tipo de espíritos, a gente quase que pode tocar esse mundo espiritual onde eles estão, que é absolutamente igual o que eram aqui. Para eles é absoluto. E mesmo reconhecendo, é interessante essa questão, porque eles reconhecem que são espíritos desencarnados, sabem que estão no mundo espiritual, mas mantêm essas questões como se fossem questões de vida. É assim e é assado. Ponto final. É bem conhecida a opinião generalizada na época de Kardec, ainda no espiritismo inglês, não é, quanto a doutrina refratária à reencarnação, né? Para certos espíritos não haveria reencarnação. Então, um exemplo que serve para demonstrar até onde vai essa persistência, essa teimosia no campo das ideias. Bem lembrado, Cláudio. Vamos seguir. 21º. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes com uma espécie de ostentação, não constitui sinal da superioridade deles. A alterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Então, é aquela nossa dificuldade de distinguir entre inteligência
mera inteligência e sabedoria que vem acompanhada desse bom senso moral amadurecido pela pureza evidente dos sentimentos. Nesse quesito aí, é muito importante a atenção na conversa com os espíritos, entre aspas, os espíritos comuns. É muito interessante quando você conversa com um espírito que teve uma experiência material aqui, e hoje na espiritualidade, ainda preso a algumas manias, ainda preso à sua concepção de realidade, mas já com um senso, principalmente moral, um pouco acima da média. É surpreendente quando você tem a oportunidade de conversar com um espírito que te passa a sua experiência material e, a partir da questão de estarem na espiritualidade, já descortinam a questão moral até das necessidades e das dificuldades por que passaram. Eles sabem hoje que passaram aquela situação porque eles têm que trabalhar essa questão moral que ainda está patente nos seus espíritos. É muito interessante, muito instrutivo. 23º. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que, no mundo espírita, se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. 24º. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito propositada. Gostariam de comentar aí? Os espíritos superiores sorriem, viu? E gostam de sorrir. Sem essa questão mordaz, sem essa questão grosseira, eles ficam muito felizes quando conseguem participar. É raro a gente também conseguir, né? De uma reunião em que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, tá? E geralmente tecem algum comentário ali de uma forma construtiva, porque sempre fica uma lição, mas sorriem e gostam de alegria, tá? O pessoal acha que eles gostam de sisudez, né? Você tem que estar com a cara amarrada ali e tal. Nada disso, tá? É, claro que passou um pouquinho do limite, eles pegam pela orelha, né? Os inferiores, eles realmente, por vezes, têm essa característica do deboche e do sarcasmo, né? Fazem isso para tirar o dialogador do prumo, né? Ou o próprio grupo. Enfim, tem esse comportamento. Mas, às vezes, é mais para chamar a atenção mesmo, né? Quer dizer, é quase como um pedido de socorro silencioso. Então, a gente tem que encarar assim e não entrarmos naquela sintonia, né? É isso aí. E para nós mesmos fica como conselho, né, para sabermos distinguir a fina ironia de um deboche grosseiro, quando estivermos também argumentando em favor das nossas razões. Não é muito interessante, pelo menos quanto a mim, é, fica de advertência, né, para a gente calibrar bem as nossas ironias. Muito bem. Como diz o Cláudio, o nosso semblante igualmente. 25º.
Está acabando essa lista. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecer-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. 26º. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre que mais se iludem os homens. Estava faltando uma puxada de orelha e um conselho mais explícito, está nesse 26º. Concordam? Não dá um ponto sem nó essa turma mesmo, né? Falou, bom, até agora eles estão só falando da turminha dos inferior e papapá, agora vamos pegar essa turma aí. Mas é realmente, e sabe que é muito difícil mesmo a gente se julgar, né? Porque a gente sempre vai pôr um ponto acima, né? A gente vai se achar. Aqui a gente tem um ditado nos grupos aqui. Eu não sei se vocês aí, que são de outros estados, conhecem aquela antiga bala chita, uma balinha amarela que tem um macaquinho, o rosto do macaquinho, bala chita, muito antiga, tá? Vocês que são jovens, talvez nem conheçam. Vão encontrar aí pela internet as fotos dela. Chama bala chita. E a turma é um macaco, né? Um símio. E, na verdade, a chita é uma espécie de símio. E o que representava lá não é um macaco, é uma macaca. Então a gente fala assim, poxa, você está parecendo um macacão da bala chita, quando você está se achando, né? Então, precisa tomar cuidado para não cair nessa de ser o macacão da bala chita. A gente é daquela geração Coca-Cola, né? Tá se achando uma Coca-Cola. Muito bem. Então, restinho aqui, um parágrafo para completar o nosso estudo de hoje. Fecho, né? Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Mas isso fica para a nossa próxima sessão de estudos, não é, amigos? É isso aí, a gente vê aí quanto que o Livro dos Médiuns tem a nos ensinar, né? Entender esses perfis psicológicos que os espíritos apresentam, tanto os superiores, né, quanto os inferiores, quer dizer, os de primeira e segunda ordem e os de terceira ordem, para que a gente tenha esse guia, né, a seguir, para que a gente possa identificá-los, né, já que isso é muito importante. E o capítulo é justamente esse, identidade dos espíritos. Isso é muito importante para todo aquele que deseja trabalhar, enfim, deseja se dedicar à tarefa mediúnica e também, por vezes, indiretamente, como leitor, ao analisar uma obra mediúnica, né, uma mensagem, enfim, uma comunicação dos espíritos, para que possa efetivamente ter essa noção mais clara do que realmente pode vir de um espírito de uma ordem elevada e daquilo que não pode vir de um espírito de uma ordem elevada. Uma pena que esse livro é quase que posto assim. Ele é tido, eu estou falando da experiência pouca que tem aqui,
O livro dos médiuns é tido como se fosse um livro de obrigação dos médiuns conhecer. E do restante do grupo, do dirigente, do coordenador, do presidente do centro, parece que eles não têm necessidade de conhecer esse livro. E eu não sei, a gente está aqui, talvez eu tenha uns 4 ou 5 exemplares desgastados aqui, porque tem que ser livro de cabeceira, tá? Excelente. Então, pessoal, queria agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui, a Shirley aqui, a todos. E nos vemos no próximo estudo. Então, até a próxima.